Hamas rejeita a oferta de Israel em soltar reféns. Diz que as negociações continuarão. Osama Hamdan, baseado no Líbano, diz que a última proposta dos mediadores é negativa. Alerta que Rafah OP iria colapsar as negociações, já que o grupo terrorista disse que está pronto para apresentar seu próprio esboço alterado. O Hamas na noite de quarta-feira parecia pronto para rejeitar a mais recente proposta de acordo de reféns elaborada por mediadores e aprovada por Israel. Osama Hamdan, um funcionário do Hamas baseado no Líbano, disse à TV Al-Manar, afiliada ao Hezbollah: "Nossa posição sobre o atual documento de negociação é negativa." A assessoria de imprensa do Hamas esclareceu posteriormente: a posição negativa não significa que as negociações tenham parado. Há uma questão de vai e vem. O grupo terrorista estava supostamente programado para apresentar na quinta-feira uma proposta alterada àquela elaborada por corretores do Catar, egípcios e americanos. Mas não está claro se Israel estará preparado para demonstrar maior flexibilidade depois de já ter concordado com a libertação de 33 mulheres, idosos e reféns doentes na primeira fase do acordo de trégua, após a rejeição pelo Hamas da proposta anterior que previa a libertação de 40 pessoas. Os reféns mais vulneráveis. A oposição do Hamas à última oferta decorre da sua crença de que a proposta não vai longe o suficiente para garantir o fim da guerra, disse um diplomata árabe ao The Times of Israel. Em vez disso, prevê que os lados mantenham durante a primeira fase de 6 semanas um cessar-fogo permanente. Israel se recusou a se comprometer a acabar com a guerra, e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, na quarta-feira, que as IDF lançariam uma invasão em massa de Rafah para desmantelar os batalhões restantes do Hamas na cidade mais ao sul de Gaza, independentemente de haver ou não um acordo de reféns, de acordo com uma autoridade israelense. Hamdan alertou que o Hamas abandonará as negociações se Israel lançar a sua operação há muito prometida em Rafah. Por sua vez, Blinken continuou a expressar a posição do governo Biden de que o Hamas é o lado que impede um acordo de reféns. Israel fez compromissos muito importantes na proposta que está sobre a mesa, demonstrando o seu desejo e vontade de concretizar este acordo, disse ele durante uma conferência de imprensa enquanto visitava o porto de Ashdod, que no mês passado Israel começou a usar para transportar ajuda mais diretamente para Gaza. Agora, como temos dito, a questão é do Hamas. O Hamas tem de decidir se aceitará este acordo e realmente melhorará a situação das pessoas com quem afirma se preocupar em Gaza. Não há tempo para atrasos, afirmou. Blinken também reiterou a oposição de Washington a uma grande invasão terrestre das FDI em Rafah, na ausência de um plano eficaz para garantir que os civis não sejam feridos, um plano que ele disse que Israel ainda não forneceu. Existem melhores formas de lidar com o verdadeiro desafio contínuo do Hamas que não envolvam nem exijam uma grande operação militar em Rafah, acrescentou. Embora a equipa de negociação de Israel tenha aprovado o acordo que o Hamas parecia destinado a rejeitar, não está claro se o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estaria disposto a dar uma aprovação final. Os partidos da coligação de extrema-direita criticaram repetidamente a proposta como uma rendição às exigências do grupo terrorista e como um abandono do objetivo inicial de guerra de eliminar as capacidades de governo do Hamas em Gaza, e ameaçaram abertamente derrubar o governo se fosse aprovado. Exigem uma ofensiva iminente em Rafah, prometida pelo governo há vários meses. Na manhã de quarta-feira, o meio de comunicação libanês Al-Aqar publicou o que diz ser o texto da oferta de trégua apresentada ao Hamas no final da semana passada. A primeira fase do acordo, com duração de 40 dias, envolveria uma retirada faseada das tropas israelitas de partes da faixa, a fim de permitir a circulação de ajuda humanitária e o regresso dos civis às suas casas. O acordo prevê a entrada diária de 500 caminhões, incluindo 50 caminhões de combustível, na faixa, juntamente com suprimentos destinados à reabilitação da faixa. Israel cessaria a vigilância aérea da faixa durante 8 horas por dia e durante 10 horas nos dias em que os reféns fossem libertados. O Hamas libertaria pelo menos 33 prisioneiros vivos, mulheres civis e soldados, crianças com menos de 19 anos, idosos, doentes e feridos na primeira fase. Por cada mulher civil e criança libertada, Israel libertaria 20 menores e mulheres prisioneiras palestinianas. Por cada refém idoso, doente e ferido libertado,
Israel libertaria 20 prisioneiros com mais de 50 anos que também estão doentes e feridos, desde que não cumpram pena superior a 10 anos. Por cada mulher soldado libertada, Israel libertaria 20 prisioneiros que cumprem pena de prisão perpétua e outros 20 que cumprem 10 anos no máximo, que poderão ser libertados em Gaza ou no estrangeiro. O Hamas forneceria uma lista de prisioneiros que deseja libertar, contendo até 20 nomes. Israel manteria o veto aos nomes fornecidos pelo Hamas. A partir do 16º dia da trégua, as partes iniciariam negociações indiretas sobre um acordo para restaurar a calma sustentável em Gaza, afirma o relatório. A segunda fase do acordo, com duração de 42 dias, envolveria a conclusão dos acordos acordados para uma calma sustentável, e assistirá à libertação dos restantes civis e soldados israelitas do sexo masculino, em troca de um certo número de prisioneiros palestinianos e da retirada total das tropas das FDI de Gaza. A terceira fase, que durará 42 dias, envolverá a troca de cadáveres de ambos os lados e a implementação de um plano de reabilitação de 5 anos para Gaza, incluindo uma disposição segundo a qual o Hamas não deve reconstruir a sua infraestrutura militar. Israel estimou que 129 dos reféns capturados em 7 de outubro permanecem em Gaza, nem todos vivos, após uma trégua de novembro. 4 reféns foram libertados antes disso e 3 foram resgatados com vida pelas tropas. Os corpos de 12 reféns também foram recuperados, incluindo 3 mortos por engano pelos militares. As IDF também confirmaram a morte de 34 pessoas ainda em cativeiro. Além dos reféns apreendidos em 7 de outubro, o Hamas também mantém os corpos dos soldados caídos das FDI Oron Shau e Adar Goldin desde 2014, bem como de 2 civis israelenses, Avera Mengistu e Hisham al-Sayed, que se acredita serem ambos vivos depois de entrarem na Strip por conta própria em 2014 e 2015, respectivamente.